Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de volta, tá? Hoje nós estamos um pouquinho atrasadas com a aula, mas ela está aqui, tá? Luzinha que nós utilizamos lá, ó, Escola Angel, só para deixar a marquinha registrada, nossa feirinha de ciências, estão lembrados? Aham, vamos que vamos. Então, pessoal, vamos lá. A nossa aula de hoje, tá? Peraí, que eu vou fazer a minha cobrança, não posso passar sem ela. Então, vejam só. Nós temos algumas atividades que nós deixamos na aula passada, porém não vou cobrar aqui, tá? Vou cobrar no privado de cada um, tá? Até pra gente tá vendo quem tá fazendo, quem não tá fazendo, por que não está fazendo, tá? Então, no privado eu vou começar a fazer as cobranças, beleza? Fica ligadinho aí que eu vou cobrar, tá? E vou anotar aqui no meu caderninho, hein? Fica esperto. Então, vamos dar sequência. Olha só, a nossa aula de hoje, ela tem como tema coesão e coerência. Mas o que é coesão e o que é coerência? Isso não é assunto de português? Também. Mas eu preciso ter coesão e coerência na hora de produzir um texto, tá? Então, vou conceituar, tá? Conceito básico que está lá nas gramáticas, está no livro de português de vocês, no caderno de atividades que eu sei que vocês têm. Tudo isso está no caderno de vocês. Tudo isso está nos livros de vocês, tá? Não estou inventando, está lá. Como está na minha ementa, tá? Para este ano, nos assuntos de redação, nós precisamos passar. Beleza? Então, conceituando, o que é coesão e o que é coerência, primeiramente, tá? Vamos aqui. Coesão é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Isso é coesão. Ó, conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Então, como que eu percebo essa coesão, tá? Eu percebo quando eu estou lendo um texto, quando o meu texto ele tem começo, meio e fim, ele tem uma sequência, ele tem uma ligação, tá? Então, só para finalizar. Então, percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade um ao outro. Os elementos da coesão determinam a transição de ideias e as frases e os parágrafos. Assim, temos a coerência. Veja, eu preciso ter uma ideia, tá? Eu preciso fazer uso desses elementos para poder eu chegar a um final. Vejam só. Como que eu sei disso? Como que eu vou fazer isso? Fácil, simples. Vamos só. Mas coesão, o que é coesão, pura e simplesmente? Coesão, eu poderia resumir numa única palavra. É a estrutura, tá? Estrutura do texto. Coesão é a estruturação textual, tá? Como que eu vou saber fazer isso? Praticando. Então, vamos lá. Um texto, tá? Ele precisa ser claro e objetivo para que eu entenda, para que o meu leitor, tá? Para que o receptor, ele entenda o que eu estou querendo dizer. Então, vamos tentar explicar melhor, tá? Para que eu faça uma boa redação, uma boa dissertação, tá? Eu preciso utilizar as palavras adequadas, tá? Para que nessa construção, na construção do meu texto, a pessoa que for ler entenda, tá? Então, assim, eu construí uma frase, mas aí eu vou precisar de um elemento de ligação, vou precisar de um conectivo de ligação para dar continuidade ao meu texto. Então, eu posso fazer o seguinte. Quais são esses elementos de ligação que eu vou utilizar? Quais são esses conectivos? Todos eles estão na nossa gramática. Então, na coesão, tá? Eu vou fazer uso desses elementos. Eu preciso fazer uso desses conectivos para que o meu texto tenha sentido. Então, eu vou precisar usar a conjunção adequadamente. Eu vou precisar empregar a preposição adequada. Eu vou precisar do advérbio e eu vou precisar de um pronome para que o meu texto ele tenha começo, meio e fim.
Eu preciso ter essa sequência. Se eu não tiver uma sequência lógica, eu não vou ter coerência no final, tá? Então, coesão, estrutura textual. Estrutura textual, vou fazer uso desses conectivos de ligação. Da conjunção, da preposição, do advérbio, do pronome, tá? Está lá na nossa gramática, no nosso livro de português. Mas a aula é de redação ou é de português? A aula é de redação, mas eu preciso saber o que é coesão e coerência para produzir um bom texto. Certo? Então, coesão é trabalhar diretamente com a gramática escrita dentro de um texto, para que a informação que você quer passar esteja clara e objetiva. Isso é coesão, que é a base estrutural, é respeitar a estrutura gramatical. Não posso fugir disso, eu preciso respeitar essa estrutura gramatical na hora de produzir um texto. Senão eu deixo de ser coerente lá no final do meu texto, eu deixo de ser coeso com as minhas ideias, tá? E a coerência. Isso que a gente falou foi coesão. E o que é a coerência? A coerência nada mais é que a lógica da escrita, ou seja, as informações, elas devem ter uma sequência lógica. Como é que eu vou passar para vocês essa sequência lógica? As ideias, elas têm que estar bem organizadas, tá? Ou seja, aí, quando as minhas ideias estão organizadas, eu tenho uma sequência lógica. Aí eu tenho a coerência. Eu passei um exemplo lá na aula do sexto, mas eu vou utilizar aqui para vocês também. Vejam só. Eu posso dizer que o carro está na frente dos bois? Não. A gente usa isso muito no dia a dia, tá? É só um exemplo para a gente estar colocando aqui. Eu posso dizer que nasci aos 20 anos de idade? Nasci aos 3 anos? Não, eu poderia até dizer isso, mas sem fundamentos nenhum, não existe, não tem lógica uma coisa dessa, tem? Eu nasci aos 20 anos, a não ser que fosse metaforicamente. Por exemplo, eu nasci aos 20 anos para o mundo, descobri o mundo aos 20 anos, isso é metaforicamente, mas isso não é real, isso não é o certo. Vocês conseguem entender mais ou menos o que eu estou falando? Então, por isso que a coesão e a coerência andam juntas, elas sempre vão caminhar juntas, porque coesão e coerência, elas vão entrelaçar, elas vão se unir para formar um todo. Então, eu preciso dos elementos, tá? Dos conectivos de ligação na hora de produzir um bom texto, para que ele seja coeso e coerente. Senão, o meu texto não ficará legal. No Enem, por exemplo, os alunos pecam muito, tá? Quando eles se perdem na coerência. Eles até começam escrevendo bem, eles até fazem uso dos elementos conectivos, mas na coerência, que é a ideia, que é a informação, muitas vezes, eles pecam aí. Então, a gente precisa ter claro essa questão da coesão e a coerência para não se perder na hora de produzir um texto, tá? Então, coesão e coerência são dois elementos que precisam caminhar juntos, pura e simplesmente. Só para ficar claro, coesão é o uso dos conectivos adequados e toda a parte estrutural de um texto. Coerência tem a ver com a ideia que você quer passar no seu texto. Tem a ver com as informações que você está trazendo naquele texto. E lembrando, elas sempre irão caminhar juntos. Lembrando, coesão, estrutura gramatical textual. Coerência, ideias, informações. Precisão. Coesão e coerência andam juntas, tá? Formando um todo. Ok? Tá difícil essa aula? Não, não tá difícil.
Tenho certeza que a professora de português já explicou isso para vocês. Então, agora a gente já tá mais fácil na hora de produzir nosso texto. Beleza, galerinha? 7º ano. Cheiro e as cobranças no privado. Ok, pessoal?